Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live Conhecendo Jesus dos Embaixadores da Presença. Oh, Papai, nós queremos nesta manhã do dia 21 de maio de 2022, nesse dia, Pai, 31 do propósito, te render toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação. Oh, Papai, queremos nessa manhã te agradecer por mais um dia de vida e saúde, te agradecer, Pai, pelo teu amor, te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua generosidade, te agradecer por termos acordado mais um dia, porque hoje, para a honra e glória do teu nome, nós podemos dizer Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, Papai, muito obrigado. Obrigado, Papai, porque hoje é sábado. Hoje é sábado, e mesmo sendo sábado, domingo, segunda, terça, feriado, final de semana, o Senhor é aquele que nunca nos abandona. O Senhor é um Deus que não dormita. O Senhor é um Deus que não tira folga de final de semana. O Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos durante todo o tempo. Oh, Paizinho, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque as tuas misericórdias nos alcançou em mais uma manhã. Obrigada, Pai, porque as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigada, Papai. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda a exaltação. Oh, Paizinho, nós também queremos nessa manhã te agradecer, Pai, pela nossa vida, te agradecer pela tua presença, te agradecer, Pai, pela nossa casa, te agradecer pela nossa coberta quentinha, te agradecer pela nossa roupa, te agradecer pelo nosso chuveiro, te agradecer pela nossa comida, te agradecer pela nossa água. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, que não deixa nada faltar aos seus filhos. Porque o Senhor é o Deus Jeová Jireh, que é o Deus da provisão. O Senhor é um Pai que supre todas as nossas necessidades. E nós te agradecemos, Pai. Obrigada até mesmo, Paizinho, por essa internet, Papai. Obrigada por essa internet que nós temos aqui disponível para fazer essa live. Obrigada por esse quarto, Pai, de hotel que eu estou fazendo a live. Obrigada, Senhor, por absolutamente tudo. Eu te rendo toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Pai, nós também queremos te pedir perdão nessa manhã. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Perdão, Pai, por tudo aquilo que entristece o teu coração. Perdão, Espírito Santo, por tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Perdão por aquilo que entristece o Espírito Santo. E nessa manhã, Papai, nós queremos mais uma vez te convidar. Tu és o nosso convidado de honra. Fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos transforma, nos ativa espiritualmente, Pai. Nos ativa, nós queremos ser habilitados por Ti, Espírito Santo. Nós queremos sermos ativados no poder do Espírito Santo de Deus. Então, Papai, eis-nos aqui. Espírito Santo, que o Senhor fale conosco. O Senhor tem total liberdade no meio de nós. O Senhor tem liberdade, Pai. Tu és onipotente, onipresente, onisciente. E o Senhor pode vir, Pai, como o Senhor nunca veio antes. O Senhor pode vir de uma maneira como o Senhor nunca veio antes e nos tocar, nos marcar, Pai, em nome de Jesus. Ô, Paizinho, eu quero te dizer mais uma vez, eis-me aqui. Eis-me aqui como tua filha, como tua serva, como tua escolhida. Usa-me conforme a tua vontade, Pai. Usa-me como ponte, usa-me como farol. Eis-me aqui. Senhor, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que a minha boca seja a tua boca, que meu coração seja o teu coração. E que não saia uma vírgula da minha boca, que não venha totalmente, absolutamente, completamente do Senhor, Papai. E nós sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Ô, Papaizinho, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus.
Amém, 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 amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, família da live. Conhecendo Jesus, bom dia, embaixadores da presença, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia de A a Z para não esquecer de ninguém, bom dia de 0 a 100 para não esquecer de ninguém. Que alegria estar aqui, gente, que alegria poder estar aqui contemplando a face de Jesus, contemplando a graça de Jesus, contemplando o amor de Jesus. Eu quero que você receba nessa manhã um abraço especial do Espírito Santo. Que você seja abraçado, que você seja consolado, que você seja amado, que você seja alinhado, que você seja ativado, que você seja direcionado, que você seja governado e habilitado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Aleluia! Oh, meu Deus! Eu vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar. Vocês me ajudam, meu povo? Vocês me ajudam? Me ajudem a compartilhar a nossa live. Deixa eu só compartilhar aqui junto também com você. Vamos lá. Nossa, o Toninho comprou um selinho. Oh, aleluia! Eu não sabia nem que o Toninho comprava selinho. Eu podia comprar selinho. Obrigada, Toninho. Obrigada, Arlete. Vocês são uma bênção na minha vida. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de vocês. E que Deus multiplique 1000 vezes mais na vida de vocês aquilo que vocês têm ofertado em todos os aspectos. Em oferta, em tempo, em amor, em carinho, em compromisso, em disposição, em alegria. Muito, 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 muito obrigada. Se você puder compartilhar aí, eu vou compartilhar aqui a live. Vai compartilhando, meu povo. Compartilha, compartilha, compartilha. Vamos lá. A Arlete falou que tá me ensinando. Ai, Arlete, só você mesmo, viu? Deixa eu ver se eu consegui arrumar aqui. Arrumei. Pronto. Acho que tava meio... Deixa eu ver quem tá aí hoje. Arlete, Toninho, Adriana Monteiro. Quem mais? Angélica, Kelly Amaral Santana, Vilminha, Silvânia, Aninha, Pastor Gene, Pastor Ailda, Vitória, Suzana, Jobson, Évila, deixa eu ver quem mais, Selminha, Cibele Rocha, tem alguém que eu não dei bom dia aí, Silvana, Vilma Maria, Clésia, Tainá, Cíntia, olha, se tem Carla Brasileiro, Kelly Amaral Santana, ô Glória, louvado seja Deus, Toninho, gente... Olha, deixa eu contar uma coisa pra vocês, viu? Eu tenho vivido dias assim, dias muito intensos, acho que essa é a palavra, dias muito intensos na presença de Deus. Tem sido esse retiro que eu vim, é um retiro que chama Lugar Secreto. É um retiro que tem nos levado a lugares mais profundos, tem nos levado a um nível maior de intimidade, de profundidade com Deus. Aqui, gente, o negócio é tão intenso, mas tão intenso, que eu acordei até um pouco gripada hoje. Não sei se vocês estão percebendo pela minha voz. E desde ontem, sabe, gente, que Deus tem falado muito comigo sobre compromisso, sobre disposição e sobre dedicação. Presta atenção. Compromisso, disposição e dedicação. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra que resume, uma palavra que trata de disposição, de dedicação e de compromisso. E eu vou até colocar o tema aqui da live. Você já compartilhou? Você já compartilhou, meu povo? 31/40. Ei, meu povo, falta só 9 dias, hein? Faltam só 9 dias. Entramos na contagem
regressiva. Faltam 9 dias para acabar o nosso propósito. Eu vou sentir saudade de vocês, meu povo. Eu vou sentir muita saudade de vocês. Vocês não estão entendendo. Vou sentir muita saudade de vocês. Prontinho, já coloquei aqui o tema. Hoje, o tema que resume, né, a palavra que resume compromisso, dedicação e disposição é a palavra aliança. Todas as pessoas que têm uma aliança de casamento, uma aliança, ela pelo menos deveria, né, ser uma pessoa dedicada, ser uma pessoa comprometida e ser uma pessoa disponível para aquele com a qual você fez a aliança. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. As alianças na terra, elas vêm a cada dia que passa se tornando cada vez mais descartáveis. As alianças na terra, as pessoas têm cada vez mais tendo menos compromisso. Nas alianças da terra, as pessoas elas são cada vez menos dedicadas umas às outras. Eu vou para honra e glória de Deus, assim, eu conheço pessoas aqui na terra que têm uma aliança umas com as outras e que são pessoas muito dedicadas, compromissadas, responsáveis e disponíveis para sua família. Mas, infelizmente, eu também conheço pessoas na terra que até têm uma aliança, um marco, um anel no dedo, mas que é zero comprometido com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa. E quantas pessoas estão dentro das igrejas? Quantas pessoas estão dentro das igrejas que elas dizem da boca para fora que elas têm uma aliança de compromisso com Deus, quando na verdade o que elas menos têm é compromisso. O que elas menos têm é compromisso. Elas vão para a igreja o dia que elas querem, a hora que elas querem, do jeito que elas querem, elas obedecem quando quer, a hora que quer, no momento que quer. E é uma pessoa que, assim, muitas vezes a vida tá toda destruída, a vida tá toda problemática, a vida tá toda acabada, a vida tem problema na saúde, tem problema com os filhos, tem problema, né, com finanças, tem problema com tudo. E aí, quando você vai conhecer a vida da pessoa um pouco mais a fundo, você vê que a pessoa não é uma pessoa que tem uma aliança. Que a pessoa não é uma pessoa que tem uma aliança de compromisso, de comprometimento. Que ela até diz que tem uma aliança, mas ela não tem uma aliança. Eu quero aqui hoje, a gente vai falar daquele que é o maior exemplo de aliança, que é Jesus Cristo. Mas eu tenho aprendido, sabe, gente, que a gente tem que dar honra a quem tem honra. E eu quero falar hoje aqui de duas pessoas. Eu quero falar primeiro da Arlete e do Toninho. Que o Toninho é um exemplo para mim hoje de pai, de esposo, de pessoa que honra a sua família, que honra a sua casa, não importa o preço que ele tenha que pagar. Quem já ouviu o testemunho da Arlete e do Toninho, por exemplo, sabe que o Toninho, ele esperou 10 anos para Arlete dizer para ele, eu te amo. 10 anos. Então é um homem que casou e honrou a sua aliança, o seu compromisso. E até hoje, mesmo depois que ela disse que ama para honra e glória de Deus, que agora já faz muitos anos, ele continua tendo compromisso, honrando, continua se dedicando à família. E eu honro a vida do Toninho e da Arlete, eu amo a vida deles e eu louvo a Deus, que Deus assim guarde, blinde, proteja eles e que eles continuem sendo um exemplo de pessoas que têm uma aliança de compromisso. Mas sabe o que eu acho mais lindo, gente? Sabe o que eu acho mais lindo? É que assim, quando a gente fala de pessoas que têm aliança de compromisso, você vai ver que eles têm um padrão. Então, por exemplo, 27 anos de casados, em breve a gente vai comemorar esses 30 anos com uma festa bem linda. E eu vejo, gente, por exemplo, que o Toninho e a Arlete, eles não são pessoas comprometidas apenas com o casamento.
Mas eles são pessoas comprometidas com o ministério na igreja. Eles são pessoas comprometidas com os amigos. Eles são pessoas comprometidas com o trabalho. Eles são pessoas comprometidas com os filhos. Você entendeu? Então assim, o Toninho, gente, eu me inspiro muito no Toninho, sabe por quê? O Toninho acorda 2 horas da manhã todos os dias para trabalhar. 2 horas da manhã todos os dias para trabalhar. Você tá aí reclamando? Gente, quando Deus falou pra mim que o propósito era 4h40, eu até tentei negociar, gente, pra 5h40. Mas quando eu me lembrei do Toninho, eu falei, Senhor, eis-me aqui. Tá ótimo. E se o Senhor pedisse 2h40? Ou se o Senhor pedisse 3h40? Então não vou reclamar do que, amém, glória a Deus. É 4h40? Então simbora 4h40, né? Então assim, gente, quando nós vemos uma pessoa comprometida, é outro nível. Como é bom você viver, você trabalhar, você compartilhar a vida com uma pessoa comprometida. Sabe, gente, aqui eu vou dar um exemplo de uma outra pessoa que para você pode até... pode ser uma coisa tão simples, pode ser uma coisa tão boba, mas vocês não têm noção do quanto que o Espírito Santo tem falado ao meu coração por causa dessa atitude. Algumas pessoas que estão aqui, não todas, claro, conhecem a Simone de Pernambuco. E a Simone, ela veio no Retiro da Presença de São Paulo, ela nos ajudou muito. E no Retiro da Presença da Bahia, o coração da Simone ardia de vontade de ir. E ela, com a cara e a coragem, ela fez a inscrição, ela comprou as passagens e ela não tinha condição financeira para isso. Ela não tinha. Só que Deus deu uma estratégia para ela. Deus deu uma estratégia para ela dela fazer 2 rifas. Inclusive, se você puder, procura a Simone aqui depois no Instagram dela e ajuda ela com as rifas. E o meu coração, gente, queimou quando eu vi aquilo. Porque eu vi ali a atitude de uma pessoa comprometida. Ela não teve vergonha de fazer uma rifa, ela não teve vergonha de pedir para as pessoas para ajudar, mas ela tinha um compromisso, ela queria. E o compromisso dela não é com a Patrícia, não. O compromisso dela não é com a Angélica, não. O compromisso dela é com Deus. E o coração dela ardia para ela estar no Retiro da Presença da Bahia. Então ela fez uma rifa, e 2 rifas na verdade, e ela vai para o Retiro da Presença na Bahia para a honra e glória de Deus. Então assim, qual tem sido, o quanto que você tem realmente tido compromisso, o quanto que você realmente tem tido disposição, comprometimento para fazer aquilo que Deus tem te chamado. Sabe, gente, porque eu tenho observado que não basta você dizer que quer. Não basta você dizer que tem um compromisso. Você precisa ter atitudes de quem é comprometido. Você precisa ter atitudes de quem tem uma aliança de comprometimento. Porque tem gente que diz que tem uma aliança. E tem gente que poderia. Tem gente que poderia ir para o retiro e por muito menos não vai. Tem gente que até tem condição financeira e não vai. Porque não tem aliança, porque não tem compromisso, porque não tem comprometimento. Então, em nome de Jesus, nós precisamos entender o que vê. Ela está num propósito que ela não pode escrever, gente. Ela está num propósito com Deus que ela não pode escrever. Então, por isso que ela não vai responder as mensagens de vocês. Esqueci de falar isso. Ela está num propósito esses dias, ela não pode comentar na live. Mas eu tenho certeza que ela vai ler as mensagens de vocês. Gente, presta atenção. Na Bíblia, uma aliança é um acordo solene entre 2 pessoas. Presta atenção. Na Bíblia, aliança é um acordo solene entre 2 pessoas. É um pouco como um contrato sagrado. Você tem noção disso? É um contrato sagrado. Cumprir sua parte é uma questão de honra. Cumprir sua parte é uma questão de honra. E muitas vezes se lançam maldições, inclusive, a quem tem quebra de aliança. Tá? A quebra de aliança de Satanás foi a queda. Foi o inferno. E quando Jesus voltar, vai ser o lago de fogo. Tá? Na Bíblia,
Fala-se sobre muitas alianças. Na Bíblia fala sobre aliança entre reis, entre amigos, entre marido e mulher, que é o casamento. E fala da aliança entre Deus e os homens. E eu quero que hoje você comece a olhar não para as alianças da terra. Eu até falei da aliança do Toninho e da Arlete, falei do compromisso da Simone, mas hoje eu quero te trazer para o nível de aliança de Jesus Cristo. Porque deixa eu te falar uma coisa, o nosso padrão é Cristo, a nossa referência é Cristo. Se nós olharmos para os homens, o Toninho e a Arlete, por mais maravilhosos que eles sejam, em algum momento da vida, eles podem falhar. A Simone, a Évila, o Cleverson, a Rachel, a Jusilene, nós somos seres humanos, em algum momento das nossas vidas nós podemos falhar, mas existe um que é perfeito, existe um que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e Ômega, princípio e fim, maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, lírio dos vales, estrela da manhã. Existe um que é a nossa referência de aliança. Existe um que tem uma aliança de sangue, uma aliança de compromisso, uma aliança de dedicação, uma aliança inquebrável. Jesus tem uma aliança inquebrável. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Anota isso em nome de Jesus. Eu falei no começo da live, mas eu preciso que você anote. Aliança fala de compromisso. Então eu quero te perguntar, qual tem sido o seu nível de compromisso com Jesus? Aliança fala de dedicação. E eu pergunto para você, o quanto tem sido o seu nível de dedicação genuína para com Jesus? E eu pergunto para você, aliança fala de disposição. O quanto que você tem se colocado à disposição de Jesus para que Ele te cure, para que Ele te transforme, para que Ele te limpe, para que Ele te purifique, para que Ele te habilite, para que Ele te prepare, para que Ele te capacite. Ei, gente, ontem o Espírito Santo me fez algumas perguntas, sabe, gente? E algumas perguntas que me constrangeram. Eu confesso a vocês, onde o Espírito, sabe aquelas perguntas assim profundas? Sabe aquelas perguntas que nos deixam até tontas da profundidade da pergunta? O Espírito Santo falou assim para mim, filha, o dia tem 24 horas. 8 horas normalmente as pessoas usam para trabalhar. As outras 8 horas, a maioria das pessoas usam para dormir. Então, presta atenção. O dia tem 24 horas. As primeiras 8 horas, normalmente, nós estamos, inclusive, dormindo. Porque o dia começa à meia-noite, né? 8 horas são dedicadas para dormir. 8, 6, 7, algo em torno disso, né? As outras 8, normalmente, as pessoas usam para trabalhar. Então, já foi. 1/3 do seu dia vai para dormir. O outro terço vai para trabalhar. E aí Deus perguntou para mim, filha, o quanto de tempo que você tem colocado à minha disposição? O quanto de tempo que você se dedica e que você é comprometida comigo? E aquela pergunta deu um frio na minha barriga, meu povo. Aquela pergunta deu um frio na minha barriga. E eu quero te perguntar nessa manhã. Você sabe exatamente quantas horas você se dedica para dormir? Você sabe exatamente quantas horas você dedica para trabalhar? Mas eu pergunto, será que você sabe de bate-pronto? Pá! Perguntou, respondeu. Será que você sabe de bate-pronto o quanto de horas que você tem dedicado para o dono do tempo? O quanto de horas que você tem dedicado para o dono do tempo? Como que você diz para o dono do tempo que você não tem tempo? Como que você diz para aquele que te dá 24 horas que você não tem disponibilidade para ele? E eu pergunto para você,
Qual tem sido a sua disposição para Deus? Sabe, gente, porque eu tenho aprendido que não basta ter desejo. Não basta apenas ter desejo. Nós precisamos ser dedicados. Nós precisamos sermos determinados. Nós precisamos sermos comprometidos. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Com toda a tranquilidade do meu coração, sabe? Gente, eu teria 1001 motivos para não estar fazendo essa live aqui esses dias. Eu poderia dizer para vocês o motivo principal. Gente, estou num retiro, onde eu estou dormindo 2, 3 horas por noite, e eu não vou fazer a live esses 4 dias, então a gente volta depois do evento. Ok? Eu poderia dizer pra você, gente, o hotel tem outra pessoa dormindo comigo aqui do meu lado. E o meu quarto é bem no corredor. E eu tenho que falar, é melhor que eu não faça a live. Sabe, gente, ontem a Arlete me mandou um áudio que me chamou muita atenção. A Arlete falou assim: Paty, Deus te honrou te dando um quarto, porque Deus sabia que mesmo que precisasse fazer no relento, você faria. E aí eu pensei, nossa, e não é que é verdade? E não é que é verdade? Se eu tivesse que fazer essa live aqui no relento, eu faria. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro de mim, e Deus tem colocado diariamente dentro de mim algo chamado compromisso. Algo chamado compromisso. E eu te pergunto, o quanto que você é comprometida com as coisas de Deus? O quanto que você é comprometida com as coisas do céu? Porque muitas vezes nós somos comprometidos com as coisas da terra. Nós somos comprometidos com o nosso sono, nós somos comprometidos com o nosso trabalho, nós somos comprometidos com os nossos amigos, nós somos muitas vezes comprometidos com os nossos pastores. Mas eu pergunto para você, qual o seu nível de compromisso, de comprometimento com o céu? Qual é o seu nível de compromisso com o Rei dos Reis? Será que você é realmente comprometida? Gente, eu acordei com o nariz todo entupido, um sono, uma vontade de ficar debaixo do cobertor. Mas um compromisso me fez levantar da cama. E não é compromisso com vocês não, meu povo, com todo respeito, tá? Compromisso com vocês não. Que eu podia ter 1, podia ter 5, podia ter 10, eu ia estar aqui do mesmo jeito. Eu ia estar aqui, e podia não ter ninguém. Eu ia estar aqui falando com os anjos. Eu ia estar aqui falando com Jesus, porque Jesus ia estar aqui, e Jesus está aqui comigo. Quantas pessoas começaram esse propósito e pararam no meio do caminho? Quantas pessoas poderiam estar nesse propósito, mas não estão? Quantas pessoas que agora preferiram estar debaixo de um cobertor do que manter a sua aliança de compromisso, não com a Patrícia? Porque você não está aqui por causa da Patrícia, você está aqui por causa dele. O seu compromisso não pode ser com a Patrícia, o seu compromisso tem que ser com ele. Tem que ser com Jesus. E Jesus é o nosso exemplo de aliança. Gente, eu nunca vou me esquecer de Jesus ali no Getsemane. Quando Jesus estava sofrendo, quando Jesus estava derramando sangue, estava suando sangue no Getsemane. E Jesus olha para Deus. Naquele momento ele pediu para os discípulos orarem com ele. Mas os discípulos falharam, os discípulos não tiveram compromisso, os discípulos não tiveram dedicação, os discípulos não tiveram disposição, os discípulos não tiveram. E ali ele fala para Deus: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade.
Jesus tinha uma aliança. Jesus deixou o céu e ele veio cumprir essa aliança. E ele não tinha uma aliança com as pessoas, ele tinha uma aliança com o Pai. Ele tinha uma aliança em primeiro lugar com o Pai. O compromisso de Jesus era com o Pai. A gente vê tantas passagens na Bíblia quando ele fala: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Quando ele fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e não a minha. Ah, como nós precisamos aprender com Jesus. Como nós precisamos estudar mais sobre Jesus. Como nós precisamos nos espelhar mais em Jesus. Como nós precisamos imitar mais Jesus. Porque se a gente tivesse o nível de aliança que Jesus tinha, a nossa vida seria totalmente diferente. A nossa vida seria totalmente diferente. Sabe, gente, Deus não tem procurado filhos perfeitos. Mas Deus tem procurado filhos disponíveis, filhos comprometidos e filhos dedicados. Sabe, deixa eu dizer uma coisa pra você. Tem gente que tem tempo. Tem gente que tem disposição. Poderia ser disponível para Deus, mas não é disponível para Deus. Será que Deus olha para você hoje e vê um coração disponível, onde ele possa executar o plano dele? A Bíblia diz lá em Filipenses 2,13 que Deus é aquele que efetua tanto o querer quanto o realizar. Será que Deus vê em mim e em você hoje um coração totalmente disponível, um coração totalmente comprometido, que diga assim para ele: Jesus, efetua em mim o teu querer e o teu realizar? Será que Jesus pode hoje efetuar em mim e em você? Será que ele encontra um coração disponível, um coração comprometido, um coração dedicado para que se cumpra em nós o plano dele? Porque Jesus, ele foi para a cruz do Calvário. Ele morreu por mim e por você. Porque Jesus tinha um coração disponível, comprometido e dedicado em fazer a vontade do Pai. Em fazer a vontade do Pai. Jesus tem uma aliança inquebrável. Uma aliança de sangue. Uma aliança de fidelidade. E eu e você? Será que a nossa aliança com Ele tem sido de fidelidade? Será que eu e você temos uma aliança de fidelidade? Olha só, Isaías 59, 21. Isaías 59, 21 diz assim: quanto a mim, esta é a aliança com eles, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e nem dos adolescentes dele, desde agora e para sempre. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre você, que está em você, e as minhas palavras que pus na sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes dele, desde agora e para sempre. A aliança de Deus é algo para sempre. A aliança de Deus não existe variação. Não existe sombra de variação. Ei, Gênesis 15, 18, 21 diz assim: naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus,
dos hititas, dos fariseus, dos refraíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Tudo isso aqui é teu, Abraão. E aí lá Gênesis 17, do 3 a 1 diz: Abraão prostrou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de vocês procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, diz Deus a Abraão: guarde a minha aliança. Guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca que será um sinal da aliança entre mim e você. Ei, Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus deixou muito claro que essa aliança precisava ser guardada. Que Deus fala aqui umas 3 vezes: esta é a minha aliança, guarde a minha aliança. Gênesis 17, do 3 ao 11. Gênesis 17, dos 3 ao 11. Ei, no Antigo Testamento, a marca da aliança era a circuncisão. No Novo Testamento, a marca da aliança é o sangue do Cordeiro. É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo é o selo. O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança. Ei, Jeremias 31. Jeremias 31, do 31 ao 34. Jeremias 31, do 31 ao 34 diz assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança. Apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrareis mais dos seus pecados. E não me lembrarei mais dos seus pecados. Ei, sabe qual é a nova aliança? Sabe qual é a nova aliança? A nova aliança chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Abra sua Bíblia em Hebreus 9. Hebreus 9:15, presta atenção. Hebreus 9:15 diz assim: Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa
da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Deus fez uma aliança com o homem. Deus fez uma aliança com Adão e Eva, Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com o homem, mas essa aliança foi quebrada não por Deus, mas pelo homem. Não por Deus, mas pelo homem. E aí Deus, ele vem para a terra através de Jesus Cristo para restaurar a aliança com o homem, para ter comunhão com o homem novamente, para que o véu se rasgue de cima a baixo e para que o homem possa voltar a ter conexão, para que o homem possa voltar a ter relacionamento com Deus. Ei, presta atenção. 2 Coríntios 3:6. 2 Coríntios 3:6 diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Oh, aleluia! Crava 2 Coríntios 3:6 no mais profundo do seu coração, que diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ei, qual é a aliança que você tem com Jesus? Você tem uma aliança no Espírito? O Espírito Santo habita dentro de você. Você dá liberdade para o Espírito Santo te capacitar. Você dá liberdade para o Espírito Santo te capacitar, porque aqui é claro, em 2 Coríntios 3:6, quando diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros. Ei, se você der liberdade ao Espírito Santo, Ele vai te capacitar para você ser um filho maravilhoso, para você ser uma esposa extraordinária, para você ser uma mãe incrível, para você ser um embaixador do reino de Deus. Ele vai te capacitar. A Bíblia diz que ele não... Nossa, ontem eu estava falando sobre isso, né? Deus, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Deus, ele te escolhe. Se você tiver compromisso, se você tiver disposição, se você tiver dedicação, Ele te capacita, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. O Espírito Santo é o mestre, o Espírito Santo é o professor, o Espírito Santo é aquele que nos ensina e que nos ensinaria absolutamente todas as coisas. Ei, em nome de Jesus, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção. Qual é o seu nível de dedicação com o Espírito Santo? Será que você tem buscado Ele de todo o seu coração? Será que você tem buscado o Espírito Santo de todo o seu coração? Se você abrir a sua Bíblia aí comigo. Cadê? Vou pegar aqui para vocês. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4 a partir do versículo 19. João capítulo 4 a partir do versículo 19 diz assim: Disse a mulher, a samaritana: Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nos montes, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós
adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Compromisso e dedicação. Compromisso é você se entregar totalmente. Dedicação é você se entregar totalmente. É você dar o seu melhor. E eu te pergunto, você tem se entregado totalmente para o Espírito Santo? Você tem buscado a face dele? Você tem o adorado em espírito e em verdade? Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes nós estamos muito preocupados com o fazer. Mas hoje eu quero trazer o teu. Hoje eu tô aqui, o Espírito Santo está aqui para dizer assim: ei, eu quero elevar o nível da tua aliança. Eu quero elevar o nível da tua aliança. Talvez você está aqui nessa manhã e você é até comprometido com a sua esposa, como o Toninho é com a Arlete. Você é até comprometido com o seu trabalho, como o Toninho é com o trabalho dele. Ei, mas a nova aliança não se trata de coisas terrenas. A nova aliança se trata de coisas espirituais. A nova aliança se trata de Jesus, se trata do Espírito Santo. A nova aliança não se trata das alianças horizontais. A nova aliança se trata da aliança vertical. Talvez você fale assim: não, Patrícia, eu sou comprometida com o meu trabalho, eu sou comprometida com a minha igreja, eu sou comprometida com o meu ministério, eu sou comprometida com o meu pastor, eu me dedico. E hoje o Espírito Santo diz para você: ei, quero elevar o teu nível de aliança. Quero tirar o teu nível de aliança daquilo que é terreno e quero levar o teu nível de aliança para aquilo que é espiritual. Eu estou falando de aliança espiritual. Eu estou falando de aliança com Jesus. Eu estou falando de aliança de fidelidade. Eu estou falando de aliança de obediência. Eu estou falando daqueles que buscam adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque é esses os verdadeiros adoradores que Deus procura. Ei, deixa eu te falar. Talvez você seja alguém que é extremamente comprometido, mas com as coisas terrenas. Você é extremamente comprometido com as coisas terrenas, mas você não é comprometido com a Bíblia. Você não é. Você tem horário para entrar no seu trabalho. Você tem horário todos os dias para entrar no seu trabalho. Você tem que bater ponto ou você tem que abrir a porta do seu trabalho. Você é comprometido com a sua escola. Você tem que orar no horário. Você tem que chegar na hora que a aula começa. Ei, e você é comprometido com a palavra? Qual é o seu horário todos os dias de ler a Bíblia mesmo? Qual é o seu horário todos os dias de orar mesmo? Ah, tem horário para entrar no trabalho, não tem? Tem horário para entrar na escola? Tem horário para entrar na faculdade? Tem. Tem horário para comer? Tem horário para comer todos os dias? Tem horário? Ei, Deus está olhando para mim e para você e falando assim: ei, chega. Chega. Chega de você ser comprometida só com as coisas da terra. Você bate o seu ponto. Bate o ponto no horário certinho do trabalho. E que horas que é o seu ponto com Deus? Todo dia você precisa levar o seu filho na escola porque ele tem horário para entrar, né? Como somos falhos, meu povo. Como somos falhos.
Você é tão comprometido com os amigos, é tão comprometido com o chefe, é tão comprometido com a escola, é tão comprometido com a igreja. Mas e com Deus? Qual é o seu horário para estar na palavra? Qual é o seu horário para estar na palavra? Qual é o seu horário para estar orando? Qual é o seu horário para estar de joelhos? Qual é o seu nível de compromisso? Ei, é chegada a hora. É chegada a hora de que, de fato, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São estes os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Ei, qual é o seu endereço na Bíblia? Né, Arlete? Qual é o seu endereço na Bíblia? O meu endereço nesse mês de maio é João. Meu endereço nesse mês de maio é João. E o seu endereço? Porque o endereço da sua casa você sabe qual é. Mas e o seu endereço na Bíblia? Meu endereço, quem me procurar, quem quiser me procurar esse mês de maio, o meu endereço na Bíblia é João. Tô apaixonada. Parece que eu tô lendo João pela primeira vez. Tô apaixonada pelo livro de João. Cada dia é uma revelação nova. Cada dia é um uau. Cada dia eu fico de boca aberta. O endereço da Arlete é Gênesis. O endereço da Selminha é Apocalipse. O endereço do Jobson é Isaías. E qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço na Bíblia? Você tem um horário fixo? Você tem uma agenda com Deus? Eita! Qual é a sua agenda com Deus? Ou sua agenda com Deus é o horário que der? Porque tem gente que é assim, viu? Tem horário para entrar no trabalho, tem carga horária para cumprir no trabalho. Mas com Deus é assim. Sabe aquele ditado que é o se me dão? Tem gente que não tinha roupa na infância e fala assim, eu usava o se me dão. Se me dão, eu uso. Se não me dão, eu não uso. E qual é o seu tempo com Deus? Você tem um horário diário com Deus? Você tem uma agenda com Deus? Você tem uma agenda com o céu? Porque você tem compromisso com o seu marido, você tem compromisso com o seu filho, você tem compromisso com o seu trabalho, você tem compromisso com todo mundo. Mas e com o céu? Qual é o seu compromisso com o céu? Deus está te chamando. Deus está te chamando para um nível de aliança celestial. Para o nível de aliança na vertical. Para o nível de aliança no espírito. Com o livro, Deus está te chamando para um nível de aliança que não é mais na carne, não é mais uma aliança de circuncisão, não é aliança com os homens, é aliança com o Espírito Santo de Deus. Será que você pode falar assim, Deus, eu estou disponível, eu estou comprometida, faz na minha vida aquilo que o Senhor quiser. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus está operando grandes coisas na terra. Deus está operando maravilhas na terra. Deus está fazendo uma obra linda na terra. Sabe em quem? Naqueles que estão disponíveis e comprometidos. Naqueles que têm uma verdadeira aliança. Uma aliança de fidelidade. Uma aliança de obediência. Será que você pode dizer assim, Deus, por favor, eu me humilho diante de Ti. E eu quero te dizer, Pai, me deixa fazer parte dos Teus planos.
Quantas coisas você tem orado, tem dobrado os seus joelhos e você tem pedido para Deus que é a sua vontade. Quem tem uma aliança de verdade não está preocupado em fazer a sua vontade. Quem tem uma aliança de verdade está comprometido em fazer a vontade do Pai. Jesus não estava preocupado de fazer a sua vontade aqui na terra. Jesus com os discípulos, aqui mesmo, se você continuar lendo aqui, ó, vamos lá, tá aqui, ó, versículo João 4:24. João 4:24, disse Jesus. João 4:24, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A minha comida é fazer a vontade de quem me enviou e concluir a sua obra. Ei, quem tem uma aliança verdadeira não está preocupado em fazer a sua vontade. A minha vontade era dormir. Estou aqui do lado da minha cama, gente. Mas quem tem uma aliança com Deus não está preocupado em fazer as suas vontades. Quem tem uma aliança com Jesus está preocupado em fazer a vontade de Jesus. Você tem se dedicado a fazer a sua vontade ou a vontade de Jesus? Você tem se dedicado a realizar os seus sonhos ou os sonhos de Jesus? Você tem se dedicado a fazer os seus planos ou os planos de Jesus? Porque não adianta você dizer que tem uma aliança com Deus e você só faz as suas vontades. Você acorda a hora que você quer, você dorme a hora que você quer, você vai para onde você quer, você fala com quem você quer. Acorda tu que dorme, você está enganando a quem? Você está enganando a quem? Porque Jesus nos ensina, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Quem tem uma aliança com Deus não faz as suas vontades, faz a vontade de Deus. Quem tem uma aliança com Deus não está preocupado com os seus sonhos, quer viver os sonhos de Deus. Quem tem uma aliança com Deus não está preocupado com os seus planos, mas está trabalhando incansavelmente para realizar os planos do céu. Quem tem uma aliança com Deus não está preocupado com seus projetos aqui da terra, mas está preocupado em realizar o projeto do céu. Ei, sabe, gente, ontem, antes de eu dormir, Deus finalizou para mim falando assim, filha, fixa os teus olhos em Jesus, porque Jesus estava totalmente disponível para mim na terra. Eu quero encerrar essa live com você hoje, falando sobre disposição. Jesus não era comprometido com nenhuma outra coisa, a não ser com Deus. Jesus não era comprometido com nenhuma outra atividade, a não ser com as atividades do céu. Estamos muito distraídos, estamos comprometidos com muitas coisas. Estamos como Marta, igual umas baratas tontas que correm para um lado e para o outro. E Jesus está falando para mim e para você nessa manhã. Marta, Marta, andas preocupadas com muitas coisas, mas apenas uma só é importante. Apenas uma é necessário. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Quantas coisas você tem se preocupado, você tem se descabelado, você tem se angustiado, você tem se desesperado. Quantos compromissos você tem aqui na terra? Quantas coisas você tem se dedicado? Mas ontem Deus me deu uma lapada, gente. Ontem Deus me deu uma lapada. Deus falou assim, filha, se comprometa com aquilo que Jesus se comprometia. Filha, se dedique naquilo que Jesus se dedicava. Filha, tenha a disposição que Jesus tinha. Ei, será que eu e você podemos ouvir a voz de Deus? Lembra que eu falei para vocês que ontem nós teríamos uma experiência única e sobrenatural com Deus? Ele veio. Aqui no meu quarto ele veio. E sabe o que ele me disse? Filha,
tenha a disposição, o compromisso, a dedicação e a aliança que Jesus tinha. Deus está nos chamando para termos com Ele o mesmo nível de aliança que Jesus tinha. Porque a Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores do que as que Jesus fez. Nós faríamos coisas maiores do que as que Jesus fez. Mas para isso, nós precisamos ter um nível de aliança que Jesus tinha. Nós precisamos ter um nível de disposição que Jesus tinha. Nós precisamos ter um nível de compromisso que Jesus tinha. Nós precisamos ter um nível de comprometimento que Jesus tinha. Nós precisamos ter um nível de dedicação que Ele tinha. Jesus está nos chamando para uma aliança de fidelidade. Uma aliança de fidelidade. E que você olhe para Jesus, que você olhe tão somente para Jesus. E que você possa pedir. Será que você pode pedir para Jesus hoje? Jesus, me ensina a ter a aliança que o Senhor tinha. Espírito Santo, me ensina a ter a aliança que o Senhor tinha. Porque Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessas. Deus cumpre a aliança dele. Deus cumpre a promessa dele. A Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra dele permanecerá. Ele cumpre, ele faz, ele realiza. Quem não cumpre somos nós. Deus é um Deus de promessas. Você até canta. Você canta, Deus de aliança, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aí você repete, Deus de aliança, Deus de promessas, caminho no deserto. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessa. Deus cumpre promessas. Mas eu pergunto, será que a gente pode cantar? Céu minha de aliança. Será que a gente pode cantar? Patrícia de aliança. Jusilene de aliança. Jobson de aliança. E eu tô falando de aliança com o céu. Será que a gente pode dizer, não, o meu pai é um Deus de aliança e eu sou uma filha de aliança? Será? Será que a gente pode cantar, Deus é um Deus de aliança e um Deus de promessas, mas eu sou uma filha de aliança também? Deus faz a parte dele e a gente faz a nossa. Deus tem uma aliança conosco e a gente tem uma aliança com Ele. Porque o Espírito Santo de Deus é o selo da nova aliança. O Espírito Santo de Deus é o selo da nova aliança. Deus tem uma aliança conosco. A pergunta é, nós temos uma aliança com Ele? É fácil a gente cantar Deus de aliança é Deus de promessas, porque Ele é um Deus de aliança e um Deus de promessa. Mas a pergunta aqui hoje é, nós somos um filho de aliança? Nós somos os filhos que têm aliança com o seu pai? Filhos que não quebram alianças por causa de um prato de lentilha? Filhos que não quebram as suas alianças por causa das distrações do mundo? Que você possa refletir hoje. E que você possa... A gente sabe que Deus é um Deus de aliança. Não tá? Mas que eu e você possamos também ser um filho de aliança. Porque Jesus era um filho de aliança. E Deus nos chamou para imitarmos Jesus. Deus nos chamou para copiarmos Jesus. Deus nos chamou para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Deus nos chamou para sermos embaixadores do reino. E o embaixador faz o que Jesus fazia. Deus está me chamando e te chamando para ser um filho de aliança. Porque Ele é um Deus de promessas. Amém? Vamos orar? Vamos tirar um print? Tiraram? Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Pai, obrigada, Paizinho. Obrigada por esse dia. Obrigada por essa palavra. Obrigada por esse banquete. Obrigada, Pai.
Obrigada por nos ensinar e por nos mostrar que o Senhor é um Deus de aliança e que o Senhor busca verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. O Senhor também busca filhos que têm uma aliança contigo. Pai, nós queremos renovar a nossa aliança contigo hoje. Nós queremos ter aliança com o céu. Nós queremos ter aliança com o Espírito Santo. Nós queremos sermos comprometidos com o Pai. Nós queremos ser filhos aliançados com o Pai. Nós queremos ser como Jesus, Pai, que não se preocupava em fazer a sua vontade, que não se preocupava em realizar os seus planos, que não se preocupava em realizar os seus sonhos, mas que se preocupava em realizar os sonhos do Pai, que se preocupava em realizar os desejos e os projetos do Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai, prostradas e rendidas aos teus pés e te pedimos, Pai, por favor, Senhor, por favor, Espírito Santo, por favor, nós clamamos a Ti. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ser como Jesus, que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do Pai e cumprir com excelência a obra designada por Deus. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, Pai, sermos filhos de aliança, Pai, filhos que são comprometidos, dedicados contigo, Pai, que a gente não seja comprometido apenas com o esposo, apenas com a esposa, apenas com o trabalho, que a nossa aliança não seja apenas com as coisas dessa terra, Pai, mas que a nossa aliança seja principalmente contigo, Pai, que a gente tenha compromisso, Pai, de ler a Tua palavra todos os dias, que a gente possa ter uma agenda com o Senhor, que a gente possa ter um horário de orar todos os dias, que a gente possa vigiar, que a gente possa orar sem cessar, que a gente possa viver conectado com o Espírito Santo. Pai, nos conecta com o Senhor. Nos conecta com o Senhor, Pai. Por favor, Pai. Nos conecta contigo, Espírito Santo. Nós queremos ter uma aliança com o céu. Nós queremos ter uma aliança com o Pai. Nós queremos ter uma aliança com o Espírito Santo. Nós queremos ter uma aliança de obediência, uma aliança de fidelidade, Pai. Oh, Paizinho, é o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Glória a Deus. Hoje eu quero que você escute novamente esse louvor. Caminho no Deserto, da Soraya Moraes. Quero que você escute Deus de Promessas, do Davi Sasser. Mas que em todo tempo que você escutar esse louvor, você não é para você saber que Deus é um Deus de promessa e que Deus é um Deus de aliança, não. É para que você fale, se Deus é, eu também posso ser. Se Deus é, eu também quero ser. Se Deus é, eu também vou me dedicar e eu vou ser também um filho de aliança. Porque se Deus é um pai de aliança, eu vou ser uma filha de aliança. E acabou. A minha aliança é com o céu, a minha aliança é com Ele. Eu vou ter uma aliança de fazer a vontade dEle, eu vou ter uma aliança de obedecer a Ele, eu vou ter uma aliança de me render a Ele, eu vou ter uma aliança de fazer parte dos projetos do céu, eu vou ter uma aliança de cumprir os planos dEle aqui na terra. Que quando você olhar para Jesus, você tenha uma fome, uma sede de ser uma pessoa de aliança, assim como Ele é. Amém? Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Que hoje seja um dia de renovo de aliança na sua vida entre você e Deus. E que nós possamos ser embaixadoras e embaixadores de aliança divina. Que a nossa aliança seja com o céu, que a nossa aliança seja com Jesus, que a nossa aliança não seja com a terra e que a nossa aliança não seja com homens, mas que a nossa aliança seja com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Amém? Beijo, amo vocês. Até amanhã, no nosso dia 32, em nome de Jesus, viu? Cheiro, amo vocês.